Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme estar nessa live, entrevistando ninguém menos que o Jorge da Cunha Lima. Vai ser uma grande honra para mim estar nessa conversa. Essa conversa faz parte da série de lives promovidas pela Memória da Eletricidade, discutindo não só a preservação e memória, mas também nesses tempos tão complicados que nós estamos vivendo, gestão e liderança, saúde e comunicação. Jorge, para começar esse bate-papo, o senhor ocupou ao longo da sua trajetória profissional uma série de chapéus super importantes e eu gostaria que você contasse um pouquinho, não só da sua formação, mas também dessa trajetória profissional para quem está acompanhando a gente de casa. Nessa idade, a gente esquece um pouco das coisas, mas se lembra do essencial. Desde garoto, na verdade, eu sou poeta. A minha vocação era poética. Meus pais queriam que eu fosse da Politécnica, eu fiz cursinho, tudo isso, mas na hora H eu fui para a Faculdade de Direito, que é um excelente lugar para você ler Dostoiévski, uma porção de coisas, e se ligar mais à literatura, até como eu fiz, do que ao direito. E então, mas a minha vida de comunicação começou cedo. Logo, eu tinha uma percepção de que além da poesia digamos, das aulas que eu dava de poesia para as menininhas do Desuazô, quando eu saí da faculdade de Direito, ainda era bem jovem, o Carvalho Pinto, eu comecei a entender de comunicação, sem querer fazer nenhum escândalo, por causa do Pintinho do Carvalho Pinto. O que é isso? O Carvalho Pinto foi candidato a governador. E o Plínio de Arruda Sampaio, que era meu amigo, tomava conta da campanha. E me chamou, dá uma mão aí, você que entende de comunicação. Eu nem sei porque achavam que eu entendia de comunicação, mas acho que eu tinha a cara de comunicólogo. Então, eu falei, olha, eu vou ajudar essa campanha, mas eu vou chamar o Neil Ferreira. O Neil Ferreira era um grande publicitário, jovem, promissor, que depois foi da DPZ, foi de tudo isso. E começamos a acompanhar o Carvalho Pinto. O Carvalho Pinto parecia uma estátua, né? Com aquele terninho preto, o mago da economia, tudo isso. E chegava no comício, e eu Neil Ferreira falou, precisa dar uma mudada nisso. E nós, então, mandamos confeccionar um pintinho branquinho, bonitinho, para pôr na lapela. E quando acabavam os comícios, nós distribuíamos o pintinho. Foi um tal sucesso que o pintinho tomou conta da campanha. Daí eu, então, virei comunicólogo, eu e o Nilo Ferreira. O pintinho tomava conta da campanha, todo mundo queria o pintinho do Carvalho Pinto. E quando o Jânio deu o apoio, o Jânio, vocês sabem, era moralista, vivia com uma vassoura, querendo varrer tudo. E nós falamos, agora o Carvalho Pinto vai se eleger. Nós criamos um pintinho com uma vassourinha. Então, era o pintinho com a vassoura do Jânio. Ele ganhou a eleição. Eu sumi de circulação e nunca mais ouvi falar em Carvalho Pinto. Quando o Plínio foi nomeado subchefe da Casa Civil do Carvalho Pinto, e o Eisenhower vinha para o Brasil. Daí eu nunca mais ouvi falar em Carvalho Pinto nem nada, mas eu continuei amigo do Plínio. E o Plínio falou, olha, você precisa fazer um discurso para o governador sobre o Eisenhower. É bom, naquela idade, tudo que me pediam eu fazia, né? O Eisenhower era herói de guerra, então era fácil. Fiz um belo discurso. Carvalho Pinto entreguei para o Plínio e esqueci do assunto. Um dia eu estava no meu Volkswagen e ouvi na rádio o Carvalho Pinto discursando no Fazano para o presidente dos Estados Unidos, o Eisenhower. E ele estava. E eu falei, mas eu conheço essa falação aí. E era o meu discurso. Sumi de circulação, nunca mais também ouvi falar de Carvalho Pinto. Acho que nem sei se ele soube que o discurso era meu, mas acho que soube. Quando o Plínio foi ser secretário da Justiça
Prestes Maia, que foi eleito prefeito, o Carvalho Pinto mandou me chamar para o lugar do Plínio. Eu, então, bem garoto, fui ser subchefe da Casa Civil do Carvalho Pinto. E, evidentemente, percebi que eu estava sendo subchefe para ser o homem de comunicação do governo dele. E aí que começou a história. Para lembrar, a única coisa que me interessa lembrar desse período é que o Carvalho Pinto fez um plano de ação, antes do Juscelino, antes de tudo, sem ser marxista, fez um belo plano de governo, um projeto de governo, e fez obras infindáveis. E no último semestre, não, no último ano de governo dele, eu e o Neu inventamos um negócio muito interessante, que era vamos fazer um programa, uma obra por dia. Todo dia nós anunciávamos nos jornais um pequeno anúncio, um fórum de Mogi Guaçu, delegacia de polícia de coisa o quê, e estrada daquilo. Durante 365 dias, o Carvalho Pinto inaugurou uma obra, com essa publicidade, uma obra por dia. Eu posso dizer, então, que a origem minha de comunicação foi essa. Mas teve um segundo passo importante. Veio a ditadura e todo mundo que pensava um pouco foi aposentado. Jovens ou não jovens. Meus amigos mais velhos foram para o exílio, outros foram presos, outros foram torturados, outros foram mortos. E eu fiquei quieto no meu canto lá, mas, evidentemente, louco para derrubar a ditadura, né? E comecei a participar de tudo que eu podia na resistência, mas não na resistência armada, que eu era contra, porque eu achava que era uma bobagem, que a burguesia estava mais armada, eles estavam mais armados do que a gente. E eu, então, já achava, no plano estratégico, que aquilo era bobagem, mas que a gente tinha que usar da palavra, como todo mundo usou, da poesia, da música, da canção, da palavra. Foi nesse momento que eu percebi que a cultura, que a arte era um elemento fundamental da comunicação, seja da comunicação política, seja da comunicação mercadológica. A arte era o que mais atraía as pessoas para a mensagem. E como nem sempre a ditadura é muito inteligente, não percebeu que o pior inimigo deles eram os artistas, não eram nem esses jovens armados no Araguaia. A arte era a grande arma contra a ditadura. Isso só foi percebido quando eles já estavam fora. Daí, quando veio a democracia, o Montoro, um pouco antes, veio o direito de fazer eleições para governador, então o Montoro se candidatou. E, evidentemente, do grupo católico, de esquerda, cristão, como eu era, fui eu chamado para tomar conta da campanha do Montoro. E daí fizemos a campanha do Montoro, que é hora de mudar. Tudo, a gente nunca punha o nome do Montoro na campanha. Tudo era hora de mudar. E eu e o Neil, na véspera da eleição, enchemos a cidade com aquela letra do Montoro, que era um rabisco cor de abóbora, com cartazes assim, chegou a hora de mudar. E não pusemos nada, como é que era para mudar, por que era para mudar tal. É que o Montoro se identificava tanto com a mudança que a campanha, então, foi uma campanha sem nome. Chegou a hora de mudar. E ele ganhou a eleição. Com essas proezas, claro que ajudado por muita gente, ninguém faz reza a missa sozinho, nem ninguém faz verão em cima de um galho solitário. Eu, então, fui convidado para ser secretário da comunicação do Montoro. Ia ter que cuidar de publicitários, da publicidade do governo. E, gozado, eu não era muito dotado para esse assunto. Uma carta demais, eu achava que não tinha que ter a cara do governador ainda.
tinha que ter, sabe o quê? Governo Democrático de São Paulo. Então, o governo trabalhou, e está instável, a comunicação está boa? Deu uma pequena interferência aqui, pulou um Tilt. pouquinho, um tilt na sua internet, mas eu tô, fora isso, eu escutei você perfeitamente. Eu acho que foi uma introdução muito legal e muito interessante para saber o seu início na carreira na comunicação. E desde esse início, né, mais político, numa comunicação mais política, o senhor ocupou postos chaves como foi secretário de Cultura de São Paulo, presidente da Fundação Padre Anchieta, responsável pela TV Cultura, da Fundação Casper Líbero, vice-presidente do Itaú Cultural e, além de jornalista, poeta, escritor e blogueiro também. Nosso tema de Sabe como hoje, é que eu cheguei lá? como? Eu cheguei lá pelo seguinte: eu não gostava muito dessas questões de publicidade, eu gostava de cultura. E a turma achou que o Montoro estava com um governo muito xoxo, não, só falava de administração, e o Montoro precisa ser político. Então, os jornalistas do Palácio se reuniram e resolveram: Montoro, você precisa sair desse negócio só de administração, vamos fazer política. E o Montoro falou, feito maluco, né? Falou, dia 25 de janeiro nós vamos fazer o comício das diretas na Praça da Sé. E aí foi uma alegria, nós todos, jornalistas, eu. Só que o nosso time, inclusive Serra, Fernando Henrique, o Ulisses, todo mundo falou: você está louco, Montoro? Fazer comício no feriado, dia 25 de janeiro? O Montoro falou: olha, povo não vai para o Guarujá, então vamos fazer o comício dia 25 mesmo. Como ninguém queria assumir o comício, ele me chamou e falou: Jorge, você vai ser o coordenador do comício das diretas. Eu iluminei por dentro, do pé até a orelha, entende? E daí começou aquela epopeia das diretas. Feita a epopeia das diretas, que todo mundo conhece, eu não vou. Das diretas só teve uma coisa muito importante que eu preciso dizer. É quando, no começo, não tinha ninguém apoiando, a não ser eu, o Zé Carlos Dias, a UNE e a Central dos Trabalhadores. E a família do Montoro. No dia 15 de janeiro, todas as centrais sindicais do Brasil, todos os 300 e não sei quantos prefeitos de São Paulo, todos os partidos, à exceção dos partidos militares, estavam apoiando a campanha das diretas. E daí nós chamamos todos os cantores, todos os artistas. Então, foi um desfile de prefeitos, de artistas, tudo isso que começou ao meio-dia, e aí começou a campanha das diretas. Terminada a campanha das diretas, é interessante nessa história. O Montoro falou: olha, a campanha das diretas corre o risco. É que agora a turma está querendo pôr reivindicação sindical, está querendo pôr aumento de salário, tudo. Nada disso. O que une é que deve ser objeto da campanha. Direta já. Só vamos trabalhar para direta já. E foi essa ideia de direta já que fez da campanha um sucesso extraordinário. Não ter diversificação, não ter muito lenga-lenga, muita coisa ao lado. Era direta já e só. Eu não queria ser secretário de comunicação. Evidentemente, o Ulisses sacou, o Montoro sacou, a família do Montoro sacou, todo mundo sacou, e me ofereceram, então, a Secretaria da Cultura. Aí começou o que eu gostava de ser, um homem da comunicação cultural, um homem da cultura. E na cultura, eu não vou ficar falando as proezas que a gente fez na cultura, mas como não tinha dinheiro e tinha muito o que fazer, eu pedi que todo o pessoal da área cultural dissesse o que queria. E eles disseram, Raíssa. Daí a gente fez um orçamento de tudo que a área precisava,
deu um orçamento 3 vezes maior que o do John Kennedy para a cultura. Então, falei, não tem dinheiro. Daí escolhemos 7 projetos principais. Um, a defesa da natureza. Outro, sistema de arquivos, sistema de bibliotecas e sistema de museus. Outro, ajuda às atividades artísticas. Mas não tinha dinheiro. Então, o que se fez? Os artistas precisam aprender tanta coisa além de ser artista. Por exemplo, no teatro, precisa aprender iluminação, precisa aprender isso tudo. Daí, inventamos aquela coisa fantástica que foram as oficinas culturais. A oficina cultural, com uma despesa, você resolvia o problema da orquestra jovem, o problema do balé, o problema do teatro, porque você dava insumos para que essas coisas se realizassem. Então, isso tudo, no fundo, também era comunicação, entende? E a gente já sabia que a comunicação forte era a televisão. Mas a televisão, de uma forma incipiente. Eu me lembro quando, há muitos anos antes, quando eu tinha sido nomeado subchefe da Casa Civil do Carvalho Pinto, 6 meses depois, ninguém sabia que eu era subchefe da Casa Civil. Daí a Hebe Camargo me convidou num programa chamado Mundo é das Mulheres, da Hebe Camargo. No dia seguinte, eu fui nomeado secretário de subchefe da Casa Civil, porque daí todo mundo sabia que eu era subchefe da Casa Civil. Então, você só existia politicamente se a televisão dissesse que você era aquilo. Isso ficou na minha cabeça, marcadinho, bem marcadinho. Qual foi o passo seguinte da comunicação? O cacique da comunicação, quando acabou o governo Montoro, eu fui trabalhar com o meu irmão, não sei o quê, e eu sei que me convidaram Samuel Weiner, eu encontrei o Samuel Weiner num avião. E eu escrevia para a Última Hora uma coluna chamada Paulicéia Desvairada, que era desvairada e darem aquela coluna para eu fazer, porque era tudo que acontecia na sociedade paulistana, sem nenhuma coisa. Mas eu já tinha uma experiência que, com 19 anos, eu fiz a coluna do Correio Paulistano, que era uma coluna inspirada no Mário de Andrade. Lá. E eu, então, fiz aquela coluna e depois fui fazer a Paulicéia Desvairada. Daí, o Samuel Weiner me encontrou num avião. Falou, Jorge, você está fazendo essa coluninha lá? Você não gostaria de ser diretor da Última Hora? Falei, Samuel, eu sabia que você era bem louco, você já casou umas 3 vezes e tal, mas não sabia que você era tão louco assim. Eu vou ser diretor de um jornal, nunca entrei numa redação de jornal, que eu mando a minha coluna, eu mando o motorista levar a minha coluna para o seu jornal. E como é que eu vou ser diretor de um jornal? Além do mais, eu era do grupo cristão, o Samuel era do Jango Goulart, que estava aquela guerra de depor o Jango ou não o Jango. Então, Raíssa, ficou aquela coisa, eu vou largar uma empresa enorme que eu trabalhava para ir tomar conta de um jornal. Eu tinha acabado de casar, tinha tido a marcha com Deus pela família, sei lá, contra o Jango, tinha tido marcha contra a Última Hora, porque a Última Hora tinha feito antes de mim, uma imagem de Nossa Senhora de Aparecida com a cara do Pelé. Então, as mulheres da Marcha com Deus marcharam contra a Última Hora. Nada disso eu sabia que era um motivo, mas o Samuel, muito esperto, me convidou. Daí eu fui na família e falei, olha, vai mudar a minha vida, vou ser diretor da Última Hora e vou aceitar. Porque um líder do grupo católico progressista, envolvido até a cabeça com esse assunto, eu não vou perder essa chance, minha gente. Eu vou fazer
a Última Hora. E daí eu fiquei diretor da Última Hora em São Paulo. Mal sabia que dia 31 de março, 2 anos depois ia ter a ditadura e ia tudo por água abaixo. Mas foi fantástico, porque o Samuel era o maior professor que tinha. O Samuel falou para mim, você faz tudo o que você quiser. Só que na primeira página você põe política, porque o que vende é política. Polícia, porque o que lê polícia. Futebol, porque o que ama o futebol. Então, você vai fazer política, polícia, futebol. O resto você faz o que você entender no jornal. E a minha aula, foi a minha primeira aula, a grande aula de comunicação que eu tive. Muito Aí bom, fomos para aqueles Jorge. episódios que eu já contei. Jorge, Fale. teve uma pergunta que a Leila falou do. Você citou que a TV, você só existia quando você estava na TV, que você se criava a partir da TV. E ela pergunta como é que foi, como é que você vê o cenário hoje. E aí eu queria, na verdade, incrementar essa pergunta. O nosso tema de hoje é a nova comunicação. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente qual que é esse marco que cria essa nova fase e quais são os ingredientes que compõem essa nova fase. Olha, depois de tudo isso, eu acabei indo para a TV Cultura. Na TV Cultura, também eu tive a sensação de que havia uma nova comunicação. Não essa que a Leila está perguntando, mas a nova comunicação que é o que, afinal, é a TV pública? A TV pública não é a TV comercial. A TV pública não está interessada em publicidade para vender produto, ela está interessada na formação crítica do cidadão, ou melhor, na formação crítica do telespectador para se transformar num cidadão. O jornalismo da TV pública está interessado na informação, na compreensão do acontecimento e não no espetáculo da notícia. E daí então, eu batalhei pela comunicação pública. Fui presidente da Associação Internacional de Televisão Ibero-Americana. Transformamos todas as televisões, nós não, a associação, transformamos as televisões públicas, ou melhor, educativo-culturais em TV pública. E no meio dessa coisa da televisão, eu tive 3 mandatos na televisão, vêm os novos tempos. A televisão é e continuará a ser o mais importante produto de comunicação de massa do mundo. Mas a comunicação se comunicava como? Tinha um dono de televisão e tinha os seus grupos, seus diretores, que faziam grades de televisão lineares, com uma programação sequencial, com horários de interesse, novelas, noticiário, tudo isso de acordo com as rigorosas exigências da audiência. A audiência dominava a televisão, porque a audiência, o modelo da audiência e do programa popular é que faziam a TV pública não estava muito interessada na audiência, porque ela tinha nichos de audiência, sem saber o que ia acontecer no futuro. Ela já era uma TV a cabo sem saber. Ela tinha nichos de audiência e ela estava interessada em ter relevância, em que o que a gente dissesse calasse fundo na cabeça do cidadão, ou na cabeça do não cidadão, para ajudá-lo a transformar-se em cidadão. E, no meio dessa não pandemia, no meio dessa pandemônia, vem a internet oferecendo uma revolução completa nos meios de comunicação. A mais importante revolução de comunicação foi a internet, embora a televisão continue o mais importante meio de comunicação de massa existente. E da internet surgiu uma coisa inacreditável. A televisão falava com a casa de família, no mesmo espaço da comunicação da mesa da sala de jantar. Quer dizer,
A comunicação da família era na mesa de sala de jantar. Depois virou a comunicação da televisão na sala da família, ou depois individualmente no quarto de quem podia. Mas, de repente, surge uma multiplicação de telas que começa com a tela da internet. Jorge, Que publicava não só. sobre essa mudança, eu queria emendar numa pergunta. Como você falou, a televisão ela continua sendo um importante meio de comunicação de massa, né? Mas as coisas elas vêm mudando. O conceito de telas, como você também estava continuando, hoje ele é bem maior do que a própria televisão. E assim como a televisão influenciou os diversos conteúdos audiovisuais que surgiram a partir dela, o contrário, atualmente, também está acontecendo. Os formatos, a linguagem, a estética dos conteúdos nascidos para as redes sociais, como por exemplo o YouTube, ou para plataformas de streaming, como a Netflix, também estão influenciando a TV. Quais são essas transformações Perfeito. que mais têm chamado a sua atenção e como é que você vê essa interação? A transformação é a seguinte: multiplicaram-se as telas. Não é novidade para ninguém. Mas uma delas, essa aqui, o celular, essa tela hoje tem 205 milhões de celulares no Brasil. Então, multiplicaram-se as telas. E a televisão perdeu importância? Não, porque a televisão, anote isso, a televisão continua sendo o grande instrumento de produção de conteúdos. A televisão produz conteúdos que depois se multiplicam, decodificados para as telas. Aí começa um fuzuê incrível. A primeira coisa foi decodificar a televisão para entrar nas telas. Quem me ensinou isso? O senhor Jair Bolsonaro. Quando nós fizemos o Roda Viva do Jair Bolsonaro, o grupo do Jair Bolsonaro, que já sabia essas coisas, eu não sabia, pegou os melhores trechos do Jair no Roda Viva, decodificou, impulsionou para os meios de comunicação de massa e, de repente, o meu técnico falou: Jorge, nós estamos em primeiro lugar no mundo no Facebook com o Jair Bolsonaro. Então, a gente aprendeu que a primeira revolução não foi só a multiplicação das telas, foi a decodificação do conteúdo em produtos que interessavam a quem o impulsionava e os meios de impulsionamento disso. Até aí você vai me dizer, acabou a farra, né? Mas eu vou dizer, não acabou a farra, não. Aí começou a farra. Porque esse produto podia chegar onde quisesse. Só que descobriram um negócio chamado, que era a estratégia do algoritmo, que era procurar saber o que aquele cara que estava lá na ponta queria ouvir. De tanto ele ouvir uma opção de coisas, a gente colocava ele num sistema de que ele era afeiçoado a algumas coisas. Então, assim, eu gosto de cereja, a comunicação de massa, não a televisão. Os conteúdos me oferecem cereja. Eu gosto de Marx, me oferecem Marx. Eu gosto do Jair Bolsonaro, me oferecem Jair Bolsonaro. Oferece aquilo que coincide com uma emoção, um sentimento, uma instância da nossa personalidade que começa a deglutir essa oferta fascinante de cerejas. E aí, então, e daí surge um último fenômeno. Não satisfeito com isso, perceberam os técnicos, os intelectuais, os jovens, que a televisão não podia mais ter um dono que produzia conteúdos e mandava esse conteúdo para os outros. Não podia ser um grupo que pagava uma equipe inteligente para eleger Mas a televisão, ou melhor, o conteúdo do comunicação de massa começou a ser feito por todo mundo, passou a ser produtor de conteúdos. E essa produção de conteúdos vai ter que mudar o mundo. Primeiro, o produtor de conteúdos tem que produzir conteúdos para essas novas telas.
Nós que temos televisão, temos que produzir televisão para esses novos interesses. Até o Roberto Marinho, se vivo, está aí querendo produzir televisão para esses... O modelo de negócio tem que mudar, porque não adianta querer fazer uma televisão baseada na publicidade e nem uma televisão baseada naquela, digamos, coisa linear, naquela grade linear, que cada um só tem o direito de mudar através do controle remoto. Mas não, o mundo está querendo coisas para as telas pequenas e a gente tem que revolucionar isso. Como um presidente de TV Cultura fica nessa? Eu falei, não mais a grade linear, compulsória, mas uma televisão experimental que produza conteúdos como se produz um caleidoscópio. Ela já nasce codificada. Então, de a gente ter que picar ela e codificar, ela já nasce com conteúdos codificados num caleidoscópio. Isso eu estou te falando é novidade, ainda não foi feito. Esse caleidoscópio, por quem que ele é feito? Pelas televisões, pelos fazedores de conteúdo, mas, sobretudo, pelo espectador, pelo jovem fazedor de conteúdo, fazedor de Instagram, fazedor de Facebook, fazedor de sabe lá o que Deus quer. Todos os aplicativos se tornaram formatos de recepção e de produção de conteúdos. E esses conteúdos, se você está no centro desse conteúdo, você tem duas novidades. Um, tem que trazer para produzir conteúdos com você o espectador. Dois, você tem que fazer uma linguagem diferente, uma linguagem de caleidoscópio, onde o fulano, com facilidade, pince a sua cereja e jogue para a tela que mais lhe interessar, tá certo? E também o espectador vai comer aquilo que mais lhe interessa, ou vai se identificar com aquilo. Agora, isso tudo é maravilhoso, isso são as conquistas. E os riscos? Isso, o Butler falou, vai ser o maior inimigo da democracia, vai ser essa tal da algoritmia, entende? Porque você vai conduzir como manadas as ovelhas, entende? É uma verdade em parte. Quer dizer que nós temos que estar atentos à multiplicação dos conteúdos dirigidos. Se o conteúdo dirigido é correto, verdadeiro, decente, mesmo que seja ideologicamente contra a minha ideologia, tudo bem. Agora, se esse conteúdo começa a ser um conteúdo fake, falso, dirigido a destruir o pensamento dos outros de forma inadequada e de forma não ética, ele tem que ser destruído. Então, como conciliar? Nós não queremos censura, não aceitamos censura, mas também não aceitamos que a tecnologia viva a serviço, digamos, da desmoralização da verdade, da liberdade, do pensamento e de tudo isso. Então, nós temos que ter, digamos, comportamentos e fiscalizações de caráter ético feito pela própria sociedade para que ela não seja enganada. Nós estamos ali, o nosso dever, como eu disse na televisão pública, é a formação crítica do cidadão, para a formação crítica do espectador para a cidadania, utilizando todos os recursos. Mas se nós nos transformarmos em formadores do cidadão para a tirania, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque esse complexo, que é o maior complexo de comunicação existente, tem nos conteúdos da televisão o mais completo e fascinante meio de comunicação de massa do mundo. Então, é nesse quadro que eu me situo hoje como vice-presidente do Conselho da TV Cultura, como um respeitável cidadão de 98 anos, cuidando da carcaça para coronavírus não me pegar, entende? Mas continuo pensando dia e noite nessa coisa de como a gente tem que fazer
a revolução dentro da instituição televisão, seja ela privada, seja ela pública. Nós já sabemos qual é a finalidade, nós já sabemos quais são os riscos, mas nós ainda somos muito fiéis às linguagens antigas, aos formatos antigos, à grade tradicional. E isso só pode ser feito de uma forma, transformando parte das televisões em laboratórios televisivos, em laboratórios de experimentação permanente. A televisão tem que ser um laboratório permanente, que conte com a ajuda de seus funcionários e de gente de fora, desse povo, dessa juventude, desses caras que estão pensando novo e de novo, entende? E aí que a televisão vai ganhar o seu papel. E a grade nova, esse caleidoscópio, vai funcionar. Você lembra do Plano Real? Tinha uma moeda e outra moeda, uma moeda velha e uma moeda nova. Você faz uma moeda nova, que aos poucos vai se afirmando contra a moeda velha. Não é que você destrói a televisão como ela é. As grades são importantes, a televisão cultura ainda é a televisão mais séria do Brasil, mas tem que transformar essa grade, essa linguagem convencional, na nova linguagem de televisão. E é isso, para isso que a gente tem que ter a ajuda de todos. Não se vai fazer isso sozinho, nem com nenhum gênio e tal. Mas a televisão continua a mensagem. O meio nunca foi tão mensagem como agora. McLuhan tinha razão. Todo mundo tem que reler o McLuhan. O meio é a mensagem. Só que o meio agora não pertence mais ao doutor fulano ou ciclano e à família A ou B. O meio agora pertence a quem saiba ou queira utilizar. Esse é o segredo da televisão e é o segredo do que nós temos que fazer daqui para frente. Não sou, desculpe, Raíssa, pode parecer pretensioso agora vir todo mundo estudando isso, tá? Não é, mas é que eu vivo mergulhado nessa coisa. E não mergulhado em saber como é que a televisão vai continuar ganhando dinheiro ou não ganhando dinheiro. Estou mergulhado em saber como é que a televisão vai realizar esse papel de formar o homem, entende? Não só para a cidadania, mas para a sua grandeza humana, para a sua grandeza espiritual, para a sua grandeza artística. O homem não está aqui de brincadeira, entende? Nós não estamos aqui para usufruir 2 ou 3 mecenatos. Nós estamos aqui, de uma certa forma, para nos erigirmos em seres, digamos, grandes para a sociedade, seres grandes para si mesmo. Então, e a televisão, ou melhor, a comunicação tem um papel relevante nessa questão. Com certeza, Jorge. Muito interessante essas reflexões que você trouxe sobre o uso de algoritmos e como isso testa a democracia, né? Num caminho que você só entrega o que a pessoa quer ver, você não faz esse exercício da empatia e da crítica. Muito legal. Eu queria pensar com você também os reflexos da pandemia nessa transformação digital, né? A gente vem dizendo que ela acelerou um processo que já estava engatinhando, mas que hoje a gente vive isso muito intensamente, né? Hoje a gente estuda, trabalha, socializa em ambientes online, virtuais. Como a gente está fazendo hoje, agora a gente está conversando, cada um em uma cidade diferente, por meio da internet. Quais são os reflexos disso nas dinâmicas comunicacionais? Olha, eu sou muito chegado numa peste. Não sou maluco, mas um romance que eu escrevi, que não publiquei, é sobre a peste do século XIV e a AIDS. Então, o século XIV é parecidíssimo com o século XX. A Guerra dos 100 Anos, a mudança do homem para a cidade, a renovação da agricultura, tudo estava ali. E depois a peste lá. E nós, no caso do século XX, a AIDS. Então, eu estudei muito o que era a peste. Agora mesmo, na minha quarentena, eu reli todos os livros importantes sobre a peste, o livro do Camus, os livros orientais, a peste de 840, a peste de Atenas, a peste de... A peste é uma
ingrata surpresa que ocorre, que é combatida, que mata e deixa uma herança. A herança da peste é dupla. É uma herança do medo, da nossa fragilidade em face do acaso, do imprevisível, e também a da coragem. A coragem da gente olhar com objetividade para a ciência e com generosidade para o próximo. Então, essa nova peste, e eu nunca pensei que eu fosse ver uma peste de verdade, de perto. Pô, como é que eu vou ver uma peste, o mundo todo controladinho, então eu vou assistir uma peste nessas alturas, que eu já devia estar mais que morto? Não, estou vendo a peste e estou vendo essas duas consequências da peste, o medo e a coragem. A generosidade com que as pessoas estão se reencarando. Para mim, mudou. A minha relação com as pessoas, com o mundo, com a família, com o próximo, mudou. É verdade que isso vai mudar a relação familiar. Evidentemente, não vai ser mais a mesma. Vamos admitir que a peste acabe, que a pandemia acabe. A relação da família não vai ser a mesma. A mesa de sala de jantar não vai ser o centro ideológico, ético de uma família. Não vai. É mais provável que o Zoom, que as pessoas se reúnem em outras circunstâncias de amizade, de afeto, de amor. No plano do trabalho, é uma virada de alto a baixo. Todo mundo está percebendo que esse trabalho à distância pode gerar uma economia, para a economia de serviços sem precedente. A minha neta, ela é advogada em Nova York, jovenzinha, 27 anos, ela trabalha em casa e já recebeu um aviso de que até o fim do ano não vai ter escritório. Ela vai continuar trabalhando em casa até o fim do ano. E você já tem inúmeros exemplos de como você pode ter trabalho à distância. Sem contar a robotização, que para mim é o mais cruel deles, porque aquele substitui o homem, enquanto que o trabalho à distância não substitui o homem. Você continua trabalhando numa outra perspectiva, tá certo? No plano político, é uma mudança de 180 graus. Quem fez política com base no gogó, no discurso, no comício, na publicidade convencional, acabou. Desde o próprio Obama, começou com como que você usava a rede social decentemente no discurso. Depois, o Benson ensinou o Trump, que ensinou o Bolsonaro, como é que a gente faz a coisa. Daí foi aquele processo que eu falei, da decodificação, da algoritmia, em que leva o que se deseja a quem está sequioso de ter qualquer coisa. Nem sempre o que se deseja, mas de ter alguma coisa atraente e repetida. Então, a política, minha filha, mudou. Eu não sei como é que vai ser a estruturação política do poder, mas a estruturação política da conquista do poder já mudou. Já mudou e a gente precisa ficar muito atento a isso. Claro que nós podíamos aqui ficar mais uma hora falando do assunto, porque também eu me envolvi muito nesse assunto. Mas já tem um jeito de terminar. É o amor. O amor sempre foi baseado naquela empatia física, quase sexual, entende? Aquela proximidade que une o olhar, que une a voz, que une o corpo, que une as ideias. E, de repente, nós somos retirados do cenário shakespeariano do amor, entende? E vamos ser conduzidos a um cenário estranho do amor à distância. Claro que o amor é esperto. O amor ultrapassa qualquer barreira. O amor percebe o amor em qualquer
meio, qualquer veículo, qualquer... E a minha esperança é, evidentemente, que não acabe o amor presencial, nem a educação presencial, mas, independente do presencial, nós vamos encontrar formas de enviar, como os antigos enviavam uma cartinha para a namorada, de enviar um poema, de enviar uma poesia, um pensamento, uma reflexão, um apoio. Porque, na verdade, tem uma coisa evangélica que nunca foi muito percebida. Amigo não é aquele que dá a vida pelo amigo. Não é eu morrer pelo meu amigo. Amigo é o que dá vida ao amigo. Então, a gente aprende nessa pandemia que o importante é dar vida ao amigo, vida ao distante, vida ao necessitado. Vida não é só você deixar de morrer, vida é você deixar de sofrer, vida é você sorrir, vida é na hora do aperto tem alguém que fala, pô, tô aí, entende? E a gente pode fazer tudo isso por internet, tá certo? A gente pode fazer tudo isso através dos meios de comunicação de massa. Com É isso certeza, aí. Jorge. Eu tenho muita esperança de que realmente a gente contorne isso com essas melhores ferramentas que você citou. Jorge, a gente está caminhando para a parte final, a gente tem alguns minutinhos restantes. E aí eu queria fazer a pergunta que eu sempre peço, né, para quem está acompanhando a gente, para quem está gostando desse papo, o que que você indica de conteúdo? E aí pode entrar livro, você citou, será que ler os clássicos agora para pensar essa nova comunicação faz sentido? Você citou o McLuhan, ou pode ser vídeos, músicas, podcasts, o que que você acha que faz sentido para pensar essa nova etapa da comunicação que a gente vive hoje? Eu acho que tem muita coisa que é fundamental hoje e sempre. E para compreender o homem, o ser humano, a meu ver, tem uma coisa fundamental: os irmãos Karamazov, os Dostoiévski. Tem nada que ver com o algoritmo, não tem nada que ver com nada, mas eu acho importante. Depois, acho, dentro do campo das coisas que a gente está falando, a vida do Steve Jobs é importante. Eu leria a vida do Steve Jobs. Depois, eu acho muito importante que um jovem, já que os meios são tão fáceis, você vê, no começo, antes da nossa gravação, nós tínhamos sido invadidos, lembra, por uma música? Antes da gente começar essa gravação. Eu acho Verdade. que o homem se deixa. Eu acho que as pessoas devem se deixar levar pelo rock e por música. O rock e o Mozart são uma lição muito grande da pandemia. Então, aquela coisa que te dá paz e aquela coisa que te dá a compreensão do caos. Mozart te traz a paz. O rock te dá essa compreensão da coisa. Depois, você tem filmes extraordinários de cinema. Eu poderia citar uns 50 filmes. Mas antes eu vou citar um livro do Balzac que é muito importante ler, As Ilusões Perdidas, de comunicação. Era o jovem poeta e como se começa, e como a comunicação, o fake, destruía um poeta. O fake não é recente, ali era um fake, saía aquelas notinhas de jornal, acabava com o poeta. Ilusões Perdidas dá uma noção clara disso aí, entende? Então, esse aí é. Agora, qual foi o filme que eu mais gostei na minha vida? Rocco e seus irmãos. E gostei de outro filme também, que foi um filme maravilhoso também do Visconti, Crepúsculo dos Deuses. É verdade que tem 500 filmes para ver, mas esses dois filmes, eles tratam de como um senhor, mais idoso, contempla no andar debaixo do seu apartamento um grupo de jovens que invade esse apartamento e que transmite para ele um novo sentido da vida. A juventude que vai transmitir para a gente um novo sentido da vida. Esse filme do Visconti é definitivo nesse sentido. E para mim isso é muito importante, né? Porque eu estou nessa idade. Agora, e também o Rocco, que o Rocco é a vida de como o pobre se situa na cidade grande, em Milão, e tudo isso. E como os amores humanos,
Caim e Abel, a dinastia das contendas intermináveis. Enfim, o mundo é muito bonito e a gente em casa pode ver coisas maravilhosas. É só utilizar bem os meios de comunicação demais. Com certeza, valiosas essas dicas que você trouxe pra gente, Jorge. Jorge, a gente vai ficando por aqui, porque o Instagram derruba a gente daqui a pouquinho. Foi um prazer enorme, agradeço profundamente. O Augusto também está agradecendo, está dando parabéns para você pela ótima entrevista aqui nos comentários. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua experiência, que com certeza conta muito da comunicação brasileira como a gente vê hoje. E a gente faz votos de que a gente tenha outros momentos para esse compartilhamento de experiências, de informações e de memórias. Hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada a quem estava aqui com a gente também. Um abraço, Jorge, e até a próxima. Um abraço e muito obrigado.